Deus é bom o tempo todo. Vamos à palavra, livro de Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 3. E baseado nesta leitura, vamos falar de diretrizes divinas. Diretrizes divinas. Gênesis, capítulo 35. A epígrafe do texto: Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Esse texto é muito importante, bastante significativo, quando Deus estabelece algumas diretrizes ao patriarca Jacó. O texto sagrado fala que depois disse Deus a Jacó. O que Deus disse a Jacó era por demais importante. Aliás, era fundamental para ele, como patriarca da família, e para todos os seus familiares. Quando eu estou me propondo a falar das diretrizes divinas, significa dizer as orientações, as instruções, os ensinos que Deus deu a Jacó, para que ele depois passasse à sua família, que ele era o principal representante. As diretrizes que Deus deu a Jacó, todas elas para nós têm a mesma relevância. O que Deus disse a Jacó, Ele diz a mim, Ele diz a você, Ele diz a cada um de nós. Vejamos quais foram as diretrizes. A primeira orientação que foi dada a Jacó: levanta-te. O texto é muito claro quando a Bíblia diz que depois disse Deus a Jacó. E o que foi que Deus disse a Jacó? Primeiro, levanta-te. Significa dizer
que Deus estava exigindo do patriarca uma atitude. O ato de se levantar representa a atitude que o patriarca deveria tomar. A atitude que aquele pai de família deveria também tomar. Esta palavra cabe a nós. Ainda hoje, Deus continua dizendo a todos: levanta-te. Nós precisamos tomar uma atitude, e se já temos tomado, devemos procurar mantê-la. Levantar-se significa estar na posição que Deus quer. Poderíamos falar tantas coisas acerca disso, mas, por exemplo, aquela palavra que Paulo disse aos irmãos da igreja em Éfeso, aos Efésios, capítulo 5, pelo que diz: levanta-te de entre os mortos, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Às vezes, a pessoa está numa posição de dormência, de comodismo, digamos, de letargia espiritual, de descuido mesmo. Mas a palavra de Deus nos orienta para que nós possamos despertar. Efésios 5 e 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Às vezes, em relação à nossa família, a pessoa pode ficar descuidada, a pessoa pode estar desatenta, e Deus nos orienta para que estejamos alertas, para que estejamos atentos, usando uma palavra bem atual, que nós possamos estar monitorando a nossa família, vigiando mesmo, em todas as horas e situações, alertas, na torre de vigia, guardando-a dos astutos ataques do diabo, pois ele investe contra as famílias. A palavra que Deus disse a Jacó, ele diz a cada um de nós: levanta-te. Ou seja, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas a passagem é muito abrangente e o tempo que disponho hoje é pouco. E vamos procurar cumprir o horário rigoroso do culto. Voltando ao texto de Gênesis, capítulo 35. Primeira diretriz: levanta-te. E a segunda: sobe a Betel. Nós entendemos o que significa subir a Betel. Betel significa literalmente casa de Deus. Aquela que outrora se chamava Luz, agora se chamava Betel. Como é importante nós estarmos no Betel de Deus. Como é necessário nós estarmos na casa de Deus. Em Betel tem resposta, em Betel tem refrigério, em Betel tem milagre, em Betel acontece o impossível. Daí a necessidade de nós subirmos e permanecermos em Betel. Aleluia!
Bendito seja Deus. Em Betel nós encontramos refrigério para a nossa alma. Em Betel contemplamos a formosura do Senhor. Em Betel aprendemos da sua palavra. Que nós possamos sempre nos esforçar para estarmos em Betel, na casa, na presença gloriosa do nosso Deus. Mas o texto prossegue. Primeira diretriz: levanta-te. A segunda: sobe a Betel. A terceira: habita ali. Jacó, que já havia pousado, habitado em tantos lugares, que já havia passado por tantas dificuldades, por tantos dissabores, mas agora Deus o orientava: levanta-te, Jacó, sobe a Betel, habita ali. E Deus prossegue dizendo ao patriarca: e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Jacó, durante muito tempo da sua vida, ele andou errante, fugindo da face de Esaú, que queria matá-lo. Mas Deus orientava ao seu servo: Jacó, faça um altar em Betel. É necessário levantarmos um altar na nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. É necessário, principalmente nós, os responsáveis pela família, o patriarca, a matriarca, o provedor da casa, é necessário levantarmos um altar, primeiro, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, levantar um altar ao Deus Todo-Poderoso. Altar fala de comunhão, altar fala de devoção, altar fala de piedade, apego, respeito àquilo que é santo, que é sagrado. Na nossa vida é necessário que o altar esteja levantado, que o altar esteja santificado, para que Deus possa salvaguardar a nossa família. O nosso Deus é o Deus da família e Ele fala conosco através da palavra. Levanta-te, sobe a Betel, habita ali e faça um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. E a palavra de Deus na vida de Jacó produziu resultados práticos, produziu resultados efetivos. Aquilo que Deus disse a ele, ele levou a sério. Ele colocou em prática, e após Jacó receber a revelação divina através das diretrizes, o verso 2, agora é Jacó falando à sua família. Observe que o verso 1 é Deus falando a Jacó. Aí após Deus falar com Jacó, Jacó toma uma atitude e agora ele reúne o seu clã, ele reúne a sua família, ele reúne os seus e a todos os que com ele estavam. Verso 2, vamos apreciar agora. Gênesis, capítulo 35 e o versículo 2. Então disse Jacó à sua família. Tem coisas que quem deve dizer à família é o patriarca. Tem coisas que quem deve dizer à família é o responsável,
é o cabeça da família a quem Deus tem levantado. Tem coisas que competem exclusivamente ao provedor da família a falar aos seus. Jacó reúne a sua família. Aí ele começa a dizer à sua família e a todos os que com ele estavam. E ele fala algumas coisas objetivas. Ele chama a sua família à responsabilidade. E vejam o que Jacó vai dizer à sua família. Primeiro, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Literalmente podemos aplicar esta palavra já à sua esposa Raquel. É fato notório que quando Jacó com a sua família saiu da casa de seu sogro Labão, a Bíblia diz que a sua esposa, a Raquel, ela furtou os ídolos que seu pai tinha em casa. Está escrito na palavra Gênesis, capítulo 31 e o versículo 19. Raquel estava embaraçada. Tanto é verdade que ela comete 2 pecados. O primeiro, o furto. Está escrito na palavra. Ela furtou os ídolos que seu pai tinha. Pode conferir. Gênesis 31 e 19. O furto, até onde eu saiba, é pecado. Ela comete o primeiro pecado, o de furtar a seu próprio pai. Aí eu vou aplicar aquele texto lá de Provérbios. Tem um versículo lá em Provérbios, diz que o que rouba a seu pai ou a sua mãe é companheiro do destruidor. Você conhece esse versículo? O que rouba a seu pai ou a sua mãe é companheiro do destruidor. Quem é o destruidor? É Satanás. Ele veio roubar, matar e destruir. Quem destrói é destruidor. Então, se aplica ao inimigo das nossas almas este predicado, destruidor. Pois a Bíblia está dizendo que quem rouba seu pai ou a sua mãe é companheiro do destruidor. Raquel comete o primeiro pecado. Ela comete um furto. E ela furta o seu próprio pai. E o segundo pecado, ela leva um ídolo. Existem comentários, eu já vi comentários desse texto, desse furto, que a Raquel estava buscando quase que um salvo-conduto. Lá na lei dos mesopotâmios, a garantia de uma propriedade materializada era um ídolo. A posse da terra ou da propriedade, a garantia, a prova legal da posse de uma terra, de um bem ou de uma propriedade, eu já vi explicações dizendo que era a posse do ídolo. Não sei até onde tem fundamento, mas ainda que eu tenha, era a lei dos mesopotâmios, não era a lei divina. Ainda assim, explica, mas não justifica. Continua sendo pecado. E Jacó tomou conhecimento. Tanto é verdade que após Deus falar com Jacó, Jacó fala com a sua família. E a primeira coisa que Jacó diz à sua família é para tirar os deuses estranhos que havia no meio deles.
Agora cabe uma reflexão nossa. Cada um de nós faz parte de uma família, graças a Deus. Será que em nossas famílias há deuses estranhos? Aqui não faço menção de uma imagem de escultura, de um ídolo, literalmente falando. Aqui podemos aplicar o princípio. Será que na nossa vida não há ainda resquícios de ídolos, de deuses estranhos? Será que ainda precisamos tirar da nossa vida alguma coisa que não está agradando a Deus? Eu não estou afirmando, eu estou levantando o questionamento. Eu estou levantando a dúvida. Eu vou apresentar o benefício da dúvida, para que cada um de nós possamos avaliar: será que em mim ainda há deuses estranhos? Será que na minha família ainda há deuses estranhos que precisam ser tirados? Que precisam ser erradicados de nós? Eu penso que a reflexão é relevante. É possível, eu evito pré-julgamentos, mas podemos dizer que é provável que na vida de alguém aqui ainda precisa ser tirada alguma coisa estranha, algum resquício lá do Egito. Vocês sabem, para Moisés, difícil não foi tirar o povo do Egito, difícil foi tirar o Egito do povo. Para Moisés tirar o povo do Egito não foi difícil. Ele seguiu a orientação e Deus fez. E Deus realizou. Agora, para Moisés tirar o Egito do povo, irmão, deu trabalho e ele não conseguiu. Para tirar o Egito de nós, para tirar os deuses estranhos que muitas vezes estão alojados no nosso coração, impregnados no nosso ser. Mas a orientação de Deus, através da palavra, Gênesis capítulo 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: primeiro, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Na família de Jacó havia deuses estranhos. Falar isso é fácil. Agora, na nossa família, será que há deuses estranhos? Será que em nós apontar o dedo para Jacó e chamá-lo de enganador é fácil? Ele não pode se defender, ele já não é. Lança a pedra acusando Jacó de vitupérios, de coisas até que ele não fez, é fácil. Agora fazer a análise de si próprio, será que em nós ainda há deuses estranhos que nos impedem de uma comunhão mais estreita, mais íntima com o nosso Deus? Primeira fala de Jacó: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Segunda, purificai-vos. Jacó entendeu, após Deus falar com ele, que havia sujeira, havia impureza na sua família. Aí ele fala da parte de Deus, dizendo aos seus: purificai-vos. De que será que nós precisamos nos purificar? Será que estamos precisando purificar os nossos olhos?
Eu estou dizendo nós, eu estou incluído na mensagem, eu estou pregando primeiro para mim, sempre eu prego primeiro para mim. Será que nós estamos precisando purificar os nossos olhos? Lembrando o que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, estarás em grandes trevas. É uma análise para cada um de nós fazer, que a palavra fique martelando na nossa mente, que a palavra fique batendo na tábua do nosso coração. Purificai-vos. Quem sabe a purificação dos olhos, quem sabe a purificação dos ouvidos, quem sabe a purificação das mãos, dos pés, do corpo, da alma, do espírito. Pastor, mas o espírito não precisa se purificar. Precisa, mas o espírito está pronto. Mas qual é o espírito que você pensa que está pronto? Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Mas a pergunta que não cala: qual é o espírito que está pronto? Era os dos discípulos? Não. Qual é o espírito que está pronto? É o nosso? Não. Quando Jesus diz o espírito na verdade está pronto, ele estava dizendo que ele estava pronto. Ele estava pronto para o sacrifício. Ele estava pronto para a morte. Ele estava pronto para os seus algozes. Ele estava pronto. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Basta um texto para provar que o nosso espírito não está pronto. 2 aos Coríntios, capítulo 7. E eu vou ler, faço questão de lê-lo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos, a mesma palavra, purifiquemo-nos de toda imundícia. Aí Paulo é claro, não tem nenhuma dúvida, purifiquemo-nos de toda imundícia. Aí ele menciona quais são elas: as da carne e do espírito. Você está acompanhando? Está aí, Charles? Esse coloca na projeção. Olha aí o que está escrito. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Imundícia da carne é fácil. São aqueles pecados que praticamos por meio do corpo. Isso é fácil mencioná-los. Agora vamos pensar, e quais são as imundícias do espírito? E Paulo está mencionando que nós devemos, e convém salientar que ele está falando para os crentes. Ele está falando para os amados. Ele está falando para os eleitos. Ele estava falando para a igreja em Corinto. As imundícias do espírito, podemos mencioná-las. Pensamentos. Pensamentos são imundícias do espírito. Conceitos, filosofias, crenças e tantas outras coisas que muitas vezes são fruto do nosso espírito. Mas a Bíblia nos orienta: purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto as da carne como as do espírito. Voltando ao texto, Gênesis 35,
Jacó diz à sua família: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. 2, purificai-vos. 3, mudai as vossas vestes. Eu não vou nem entrar no mérito. Mudai as vossas vestes. Aqui seria um assunto muito amplo. Nós teríamos muitas coisitas para dizer sobre isso, mas não agora. Basta apenas ler neste momento. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Verso 3, e eu finalizo. E levantemo-nos e subamos a Betel. Olha que Jacó fala agora com a sua família, para toda a família subir a Betel. O nosso Deus é o Deus da família. Não é a pessoa subir a Betel, é a família subir a Betel. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, a família junta, adorando a Deus em Betel. O marido, a esposa, os filhos, netos, bisnetos, que coisa gloriosa. Jacó diz à sua família: levantemo-nos, subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Nós podemos levantar um altar ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso que nos respondeu no dia da nossa angústia. Quem de vocês já foi respondido no dia da angústia? Quem de vocês já foi respondido no dia da angústia? Então levantemos um altar ao Deus que nos respondeu no dia da nossa angústia. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Palavra fiel e digna de toda aceitação. Quem recebe a mensagem, diga amém.